Bom dia a todos. Como é que estão? Todos bem? Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar a leitura do capítulo 21 de Alma, e depois da leitura eu vou fazer breves ponderações sobre esse capítulo. Gostaria de me certificar, de perguntar para vocês se vocês já fizeram a oração para iniciar o dia. Quem não fez pode fazer uma pausa no vídeo e fazer a oração para convidar o Espírito e dar prosseguimento. É um conselho. Quero começar lendo um hino. Antes da leitura, quero deixar uma mensagem, lendo um hino, número 104. Quão grato é cantar louvor. Quão grato é cantar louvor ao Cristo Mestre e Senhor. A terra veio padecer e salvação nos conceder. Foi Cristo quem nos resgatou e com seu sangue nos salvou. Cantai hosanas e louvor a Cristo por seu grande amor. Com santos vinde reunir, palavras de amor ouvir, e partilhando a água e o pão, mais cresce em nós a devoção. Quão grata é a comunhão dos filhos, mestres e irmãos, cantando hinos de louvor, lembrando a graça do Senhor. Esse hino é usado nas reuniões sacramentais, na preparação do sacramento. E ele fala sobre gratidão, ao sacrifício expiatório de Cristo. Cristo é o ponto central do Evangelho, deve ser o nosso foco principal em tudo o que nós fizermos. E a sua expiação, ela nos proporciona a salvação. Esse hino ele nos ajuda a lembrar e ele nos ajuda a nos lembrar de agradecer a todo momento, pela expiação do Salvador Jesus Cristo. Nós vamos lá para a leitura, então, quem quiser acompanhar, no capítulo 21 de Alma. Depois da leitura eu vou fazer algumas breves ponderações sobre alguns pontos desse capítulo, tá? Então, no capítulo 21, relato da prédica de Arão e Moloque e seus irmãos, os Lamanitas. Abrange os capítulos 21 a 26. Ora, quando Amon e seus irmãos se separaram nas fronteiras da terra dos Lamanitas, eis que Arão seguiu viagem para a terra que os Lamanitas denominavam Jerusalém, em memória da terra natal de seus pais, e ficava distante e confinava com as fronteiras de Mormon. Ora, os Lamanitas e os Amalequitas e o povo de Amulom haviam construído uma grande cidade que se chamava Jerusalém. Ora, os Lamanitas já eram por si mesmos bastante obstinados, porém os Amalequitas e os Amulonitas eram ainda mais. Conseguiram, portanto, fazer com que os Lamanitas endurecessem o coração, com que aumentassem suas indignações. E aconteceu que Arão foi à cidade de Jerusalém e começou primeiro a pregar aos Amalequitas, e começou a pregar em suas sinagogas, porque haviam construído sinagogas, segundo a ordem dos Neores, porque muitos dos Amalequitas e Amulonitas pertenciam à ordem dos Neores. Assim, quando Arão entrou em uma das suas sinagogas para pregar ao povo, e enquanto lhes falava, eis que se levantou um Amalequita e começou a discutir com ele, dizendo: O que é que testificaste? Viste tu um anjo? Por que é que os anjos não nos aparecem? Eis que este povo não é tão bom quanto teu povo? Tu também dizes que, a menos que nos arrependamos, pereceremos.
Como conheces o pensamento e o intento de nosso coração? Como sabes que temos motivos para nos arrependermos? Como sabes que não somos um povo justo? Eis que construímos santuários e reunimos-nos para adorar a Deus. Nós cremos que Deus salvará todos os homens. E aí Arão lhe disse: Crês tu que o Filho de Deus virá redimir a humanidade de seus pecados? E o homem respondeu-lhe: Não acreditamos que saibas de tais coisas. Não acreditamos nessas tradições tolas. Não acreditamos que saibas de coisas futuras, nem tampouco cremos que teus pais ou nossos pais tivessem conhecimento das coisas de que falaram, daquilo que está para vir. E Arão começou a explicar-lhes as Escrituras a respeito da vinda de Cristo, como também sobre a ressurreição dos mortos, e que não poderia haver redenção para a humanidade, a não ser pela morte e sofrimentos de Cristo e a expiação de seu sangue. E aconteceu que, quando começou a expor-lhes essas coisas, ficaram zangados com ele e começaram a zombar dele, e não quiseram dar ouvidos às palavras que ele proferia. Versículo 11. Portanto, quando ele viu que não dariam ouvidos às suas palavras, saiu da sinagoga e foi a uma aldeia que se chamava Aniante, e aí encontrou Moloque, pregando a palavra em Amá, e discutiam com muitos, queriam que o povo ia endurecer o coração. Portanto, partiram e chegaram à terra de Midone, e pregaram a palavra a muitos, e poucos acreditaram nas palavras que lhes foram ensinadas. No entanto, Arão e alguns de seus irmãos foram apanhados e encarcerados. Os restantes fugiram da terra de Midone para as regiões circunvizinhas. E os que foram postos na prisão sofreram muito e foram libertados pela mão de Lamone e Amon, e foram alimentados e vestidos, e saíram novamente para pregar a palavra. E assim foram liberados da prisão pela primeira vez, e assim haviam sofrido. E iam assim para onde os guiava o Espírito do Senhor, pregando a palavra de Deus em todas as sinagogas dos Amalequitas, ou em todas as assembleias dos Lamanitas, onde lhes era permitido entrar. Depois que o Senhor começou a abençoá-los de tal modo que levaram muitos ao conhecimento da verdade, sim, e convenceram muitos de seus pecados e de que as tradições de seus pais não eram corretas. E aconteceu que Amon e Lamone voltaram da terra de Midone para a terra de Ismael, que era a terra de sua herança. E o rei Lamone não permitiu que Amon o servisse ou fosse seu servo, mas fez com que se construíssem sinagogas na terra de Ismael, e fez com que seu povo, ou seja, o povo governado por ele, se reunisse. E regozijou-se neles, e ensinou-lhes muitas coisas. E declarou-lhes também que eram um povo que se achava sob sua autoridade e que era um povo livre, livre da opressão do rei seu pai, porque seu pai lhe havia permitido governar o povo que estava na terra de Ismael e em toda a terra circunvizinha. E declarou Deus que ficar sob a autoridade do rei Lamone. E o rei Amon pregou ao povo do rei Lamone, e aconteceu que lhes ensinou todas as coisas concernentes a Deus, e exortava-os diariamente, com toda diligência, e eles deram ouvidos à sua palavra, e eram zelosos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E assim terminou o capítulo 22. Vou fazer algumas breves ponderações sobre alguns pontos importantes nesse capítulo. Não sei, aqui meu celular está meio travando aqui, não sei como é que está aí o som e a imagem para vocês, mas isso não é muito importante, né? O importante é a mensagem disso. Se vocês perguntarem qual é o propósito, né, eu também não vou saber responder com precisão, mas o Pai Celestial ele é ensinar as pessoas, é ajudar as pessoas a entender, na verdade, né? Que as pessoas podem entender por si próprias, né? Ajudar as pessoas a compreender
essa é a importância do hábito de dedicar as primícias do dia para a leitura das Escrituras, né? Então, por isso que... Tá? Então, Arão, e ele tinha sido, como no capítulo anterior, ele tinha sido libertado da prisão, né? Por Lamone e Amon. Então, ele também tinha visto o anjo e ele também tinha testificado, né? Ele estava junto com a alma, né? Isso, né? Isso. Mas isso foi visto lá em capítulos anteriores, não vamos entrar nesses detalhes, tá? Então, o que ele fez? Depois que ele foi libertado, ele se recuperou, provavelmente se recuperou da condição física, né? Arão seguiu viagem para a terra que os lamanitas denominavam Jerusalém, tá? Então, Jerusalém é uma cidade que foi construída pelos lamanitas. E eles haviam se juntado, esses lamanitas, eles haviam se juntado com os amalequitas e os amulonitas. E relata no versículo 3: conseguiram, portanto, fazer com que os lamanitas endurecessem o coração, com que aumentassem suas iniquidades e abominações. Tá? Então, os lamanitas estavam aumentando a sua dureza, as suas iniquidades e abominações. E Arão foi pregar para eles. Eu imagino a coragem, né, que ele teve que desenvolver, né? Afinal, o Senhor, né, o Pai Celestial, havia lhe dado uma missão para cumprir, né? E ele tinha plena certeza dessa missão, e eu acredito que esse tenha sido o principal motivador para ele, né? Que ele tinha certeza que ele tinha recebido uma missão e que se ele se esforçasse, o Pai Celestial iria abençoar, né? Mesmo que aparentemente as coisas dariam errado, mas ele tinha essa plena certeza de que o Pai Celestial iria abençoar as pessoas que o estivessem ouvindo. Então foi isso que foi encorajador para ele, para servir essa missão. E ele sabia que esse povo era bem duro. Tá? No versículo 9, e Arão começou a explicar-lhes as Escrituras a respeito da vinda de Cristo, como também sobre a ressurreição dos mortos, e que não poderia haver redenção para a humanidade a não ser pela morte e sofrimento de Cristo e a expiação de seu sangue. Tá? Ele pregou, só que o povo ali não aceitou, né? Então ele viu que rejeitado, zombado, né? Não tinha jeito mesmo das pessoas ouvir. Se alguém ouvia, eram muito poucos, né? Mas a grande maioria começou a ouvir e não davam mais ouvidos a ele. Então ele saiu, né? Da sinagoga, como diz no 11. Ele saiu da sinagoga e foi a uma aldeia que se chamava. Então ele encontrou outros missionários, né? Em outra. Estavam discutindo lá, muitos, e poucos acreditaram nas palavras que lhes foram ensinadas. Então, vimos aqui que aparentemente eles não estavam tendo sucesso em sua missão. Para poucos, né? Poucos acreditaram nas palavras que lhes foram ensinadas, né? Então, que a gente possa pensar que nem sempre as coisas vão ser como a gente quer, né? Nem sempre a gente vai conseguir pregar o evangelho a todas as pessoas, nem sempre todo mundo vai ouvir, né? E ao contrário aqui, né? A grande maioria das pessoas aqui não estava ouvindo e não queria saber, né? E no 14,
E os que foram, tá? Então eles foram, perdão, eles foram postos na prisão, tá? E no 14 diz o seguinte: e os que foram postos na prisão sofreram muito e foram libertados pela mão de Lamone e Amon, e foram alimentados e vestidos. Tá? Ali o povo, então, que começou a acreditar nas palavras de Arão, Moloque, Amá, eles foram postos na prisão. E os missionários também foram postos na prisão. E os que não foram postos dentre essas pessoas e os missionários, os que conseguiram fugir, né, fugiram para as regiões circunvizinhas. Tá? Então, ali, nessa cidade onde Moloque, onde Arão, Moloque e Amá estavam pregando, era uma cidade onde não tinha liberdade religiosa. Tá? Então, por isso que as pessoas que creram e os missionários foram presos, né, e na tentativa de evitar que eles pregassem o evangelho. E Lamone e Amon libertaram eles, né, e então cuidaram deles. Tá? E daí o que aconteceu? O que eles fizeram depois de serem libertados? No versículo 15: e saíram novamente para pregar a palavra. E no 16: e iam assim para onde os guiava o Espírito do Senhor, pregando a palavra de Deus em todas as sinagogas dos amalequitas, ou em todas as assembleias dos lamanitas, onde lhes era permitido entrar. Daí no 17: e aconteceu que o Senhor começou a abençoá-los de tal modo que levaram muitos ao conhecimento da verdade. Uma missão de alguns, talvez, poderiam, se fosse marcado a nós aqui, talvez alguns iriam desistir da missão, iriam começar a entrar em desespero, né? Talvez querer desistir, voltar para casa, né? Porque tinham sido presos, né? Porque estavam sendo rejeitados por aquele povo, né? Expulsos de cidade em cidade, né? E poderiam se desanimar, mas eles não. Arão, Amá, Moloque, né? Eles não desistiram, eles voltaram da terra de Midone para a terra de Ismael. Tá? E aqui relata que o rei Lamone, ele estabeleceu a paz, ele estabeleceu, na verdade, a liberdade de religião, né? A liberdade de religião ali na terra de Ismael, que era a terra que o pai dele disse que ele poderia governar. Tá? Então antes o pai dele não era um bom rei, porque ele não dava liberdade religiosa para as pessoas. E agora Lamone estabeleceu a liberdade religiosa. No 20 diz o seguinte: e declarou-lhes também que tinham liberdade para adorar o Senhor seu Deus, segundo seus desejos, quer que tivessem, se a região ficasse sob a autoridade do rei Lamone. Então, ele usou a sua autoridade político-administrativa para ajudar o povo a ser mais feliz, né? E dessa forma poder prosperar em todos os sentidos, né? Para aquilo que elas quiserem. Então aí as pessoas no 23 diz o seguinte: Amon pregou ao povo do rei Lamone. E no fim desse versículo 23
E eles deram ouvidos à sua palavra e eram zelosos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Tá? Então, é isso. Isso é importante saber aqui nesse capítulo agora, que eles deram ouvidos ao missionário, né, Amon, e eram zelosos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E o que vai acontecer com o 21 de alma, tá? Que nós não devemos desistir quando o Senhor nos dá uma tarefa para cumprir essa designação. No caso deles aqui era uma missão, né? Que eles foram presos, sofreram fome, provavelmente tortura, mas eles não desistiram de servir a missão. No fim, eles foram libertados por Amon e Lamoni e eles continuaram a sua missão e no fim eles obtiveram êxito em sua missão. Então nós não devemos desistir quando as coisas dão errado, né? E nós devemos perseverar até o momento em que o Senhor diz: encerrada está a sua missão. Tá certo, pessoal? Então, essas ponderações eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? Que é um importante, é a mensagem importante, é o ensinamento que o Pai Celestial tem para nós. Não vamos nos deter aos problemas técnicos, às vezes alguma imperícia aqui da nossa parte também, na parte da tecnologia, mas não peço que os irmãos não se detenham a esses detalhes, mas sim que nós, né, possamos nos concentrar naquilo que é mais importante, né, que é a mensagem que o Pai Celestial tem para nós, né, e ao Espírito. Então eu deixo o exercício com vocês, né, que eu sempre deixo, o exercício diário, o conselho que eu deixo para vocês é que vocês façam, que vocês leiam, ponderem e orem a respeito do que leram e que hajam, né, a respeito daquilo que oraram. Certo? Desejo um bom dia a todos com a luz de Cristo, que seja um bom dia com muitas realizações, que vocês possam realizar todas as coisas que planejaram para esse dia. Tá certo? Muito obrigado pela diligência. Pretendo estar aqui novamente amanhã no mesmo horário, às 6 da manhã. Certo? Muito obrigado.